estudar o livro Senhor, que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que ative o sino de notificação e se inscreva no canal. Obrigado. Matéria de hoje, capítulo 9, Alimentação do Espírito. É uma matéria interessante porque trata-se de algo que foge da nossa compreensão aqui do mundo terreno, porque se trata de alimentação do espírito no mundo espiritual. Então, uma pergunta feita no Livro dos Espíritos, na questão 710. No mundo onde a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Da mesma maneira, eles não poderiam dirigir os vossos. Então, de maneira geral, a nossa alimentação normal do dia a dia não serve basicamente para a alimentação dos espíritos, como diz aqui, onde a organização é mais apurada. São espíritos mais evoluídos. Enquanto o espírito não alcançar a perfeição, ele não dispensará o pão de cada dia para o sustento do corpo que lhe reveste a essência. Veja que, de acordo com essa afirmação, os espíritos no mundo espiritual continuam se alimentando regularmente, necessitando, como diz aqui, o pão de cada dia. Não olvidemos que sobre a terra, quando em estado espiritual mais primitivo, o homem se entregava à antropofagia. Hoje, felizmente, muitos já se encontram transitando na necessidade de consumir alimento animal para o vegetarianismo. Por certo que, numa antiguidade bem mais remota, tínhamos assim muitas informações sobre o homem que se entregava à antropofagia. Hoje ainda o ser humano, já passada a fase primitiva, depois de muitos séculos, muitos milênios, ainda se entrega à alimentação de elemento animal, ou seja, faz-se a criação dos animais para consumo humano, ainda consome cadáver de animal. Ainda não se conseguiu superar essa fase primitiva, que há milênios e milênios era um costume de todos. Porém, muitos já se encontram numa fase transitória, deixando para trás essa alimentação grosseira, que faz com que, aparentemente, o alimento de carne, ou seja, cadáver de animal, permaneça no organismo muito mais tempo do que o necessário. Portanto, a cada dia devemos nos esforçar para libertarmos-nos dessa dependência de carne animal. Cada vez deve se esforçar para consumo de alimentos denominados vegetarianismo. São mais saudáveis, mais leves, de fácil digestão e que propiciam melhor aproveitamento do corpo. Dizem os mais dependentes que necessitam de proteínas, porém diversos alimentos que não sejam de origem animal são muito mais ricos em proteínas do que o próprio alimento animal. Portanto, não se justifica essa afirmação de que o homem depende da alimentação animal
para suprimento da necessidade de proteínas. Com a supressão de alimentação mais grosseira, é óbvio que o organismo que lhe constitui a vestimenta na dimensão em que estagia se apresente mais simplificado e menos suscetível aos desgastes decorrentes dos alimentos inadequados que ingere. Portanto, de maneira que, ao se empenhar na alimentação mais leve, de maneira a contribuir para as necessidades do organismo, por certo que todos os aspectos da vida se tornam mais adiantados, possibilitando menor desgaste, como diz aqui, não é? Que de menor desgaste das energias utilizadas para a digestão dos alimentos no organismo. Além disso, encontramos na natureza todo o suprimento necessário para todos os aspectos da vida. Tudo que você pensar existe na natureza, pronto para você, de uma maneira adequada, se alimentar ou suprir as necessidades do seu organismo. De maneira que é uma crueldade, um sintoma bastante primitivo alimentar-se de produtos animais, de todas as naturezas. Aí muitos me perguntam, peixe pode? Pergunte para o peixe. Por que o peixe foge do ser humano? Não? Por que ele, até um mosquito, uma formiga, uma barata, acaba fugindo dos ataques do ser humano? O ser humano é o maior predador que existe na face da Terra. Ainda mantém aspectos primitivos, porque ele consome exatamente as vísceras dos animais, ou seja, cadáver temperado. Diz aqui, encarnados e desencarnados, espíritos existem cuja alimentação é essencialmente frugal, denotando as conquistas realizadas nesse setor de sua evolução. Então veja que quanto mais o espírito se purifica, se aperfeiçoa e evolui na escala espiritual, mais ele fica independente da alimentação regular. Muitos no mundo espiritual já demonstram uma situação de total independência quanto à alimentação. Praticamente não se alimentam. Porém, o recém-desencarnado, aquele que acaba de passar para o mundo espiritual, ele sente muita necessidade na continuidade dos hábitos mantidos durante a existência na Terra. Por isso, em muitos casos, quando um desencarnado encosta no encarnado, ou seja, ele mantém uma vibração de dependência, requerendo ou solicitando alimentação, é possível que proporcione considerável prejuízo para aquele que eventualmente se sintonizar com o espírito esfomeado. Então, em qualquer circunstância, um espírito desencarnado que se aproxime de alguém aqui na Terra causa prejuízos, causa danos. Não é possível que um espírito permaneça na esfera dos encarnados, porque emana uma vibração extremamente negativa e causa danos. Por isso que cada um no seu respectivo lugar. Não? Cremos que não seja necessário recordar, no entanto, que, segundo as palavras do Divino Mestre, não é o que entra pela boca o que contamina o homem,
mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Corresponde à afirmação de que tudo o que se fala é o que contamina o homem, é o que prejudica. Naturalmente, depende muito do significado e da vibração da palavra. É preciso compreender que a palavra constrói o destino. E tudo que estiver pensando, proferindo palavra, imaginando, olhando, lendo, tudo fica gravado na alma, constituindo fatores, causas das situações que possam ocorrer no ambiente ou na vida. Então, não é o que entra pela boca que faz mal, mas sim o que sai da boca, ou seja, a má palavra, a palavra que não abençoa, a palavra que não tem uma consistência. Portanto, não é o que sai da boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca, ou seja, a má palavra, a palavra que não abençoa, a palavra que discrimina, a palavra que repudia, que despreza, mas a palavra que ama as pessoas, que proporciona benefícios. Essas palavras beneficiam todas as coisas e ficam eternamente gravadas na atmosfera do orbe, da Terra, da humanidade. Da mesma maneira, toda má palavra que contamina o homem permanece gravada na alma e na atmosfera de forma inapagável. E sempre que houver possibilidade, vai manifestar concretamente a força, destruindo, contribuindo para a desarmonia, para as doenças, para os acidentes, para todas as coisas negativas. Então, é a má palavra que constrói o mau destino. Porém, o ser humano pode muito bem selecionar as boas palavras, construtivas, proveitosas, que beneficiam todas as pessoas, que alegram a expectativa da vida, preenchendo de esperança e boa fé. A história da humanidade registra em seus registros que grandes criminosos abominavam a carne animal, não sendo, portanto, tal abstenção por si mesma indício de aperfeiçoamento. Por certo, por exemplo, o Hitler, ele era vegetariano, porém, foi um homem extremamente cruel, que fez grandes danos na humanidade, prejudicou muita gente, deixou um rastro de destruição. E a humanidade foi manchada com grande nuvem de pesar por causa desse homem chamado Hitler, e ele era vegetariano. Por isso diz, tal abstenção por si mesma não constitui indício de aperfeiçoamento. Portanto, não é o fato de ser vegetariano que significa que tem uma alma, um espírito elevado. Porém, todo espírito elevado de alma mais nobre é vegetariano. Por outro lado, verificamos que, de maneira geral, os maiores luminares da humanidade, da espiritualidade, que já pisaram o solo do planeta, procuravam evitar alimentos grosseiros e condimentados, porque, quando o estômago concentra as funções do organismo, o espírito se sente menos livre para utilizar suas faculdades psíquicas. Por certo, por exemplo, quando nós nos reunimos para as atividades lá no centro, o Grupo Mensageiro de Luz, para os trabalhos de mediunidade, na sessão de tratamentos espirituais,
sempre recomendamos que o alimento seja leve, que não empaturre o estômago, porque vai impedir ou não vai facilitar o contato com as esferas elevadas. As possibilidades psíquicas ficam embotadas, né? Da mesma maneira, nos dias de tratamento espiritual ou de trabalho no centro espírita, também recomendamos um dia antes a restrição de alimentação carnívora para aqueles que ainda não conseguem se livrar do consumo de cadáver de animal. Na verdade, a orientação que damos no grupo Mensageiro de Luz é que todos caminhem para a alimentação vegetariana. E quase todos aceitam essa recomendação, esforçando-se em prosseguir na alimentação mais leve no vegetarianismo. Porque na natureza, conforme já citamos, temos todos os produtos necessários ao organismo humano. E tem todas as qualidades vegetais, plantas, sementes, leguminosas, de todas as espécies, para a satisfação plena de tudo quanto necessário e adequado ao organismo. O tema Hora em Estudo ainda nos leva a refletir no natural desgaste a que os corpos, carentes de digerir esse ou aquele tipo de alimento e processá-lo, estão sujeitos, não evitando seu próprio decesso pelo colapso das forças que os mantêm em atividade. Então veja que o organismo, na digestão de um produto animal, ele se esforça exageradamente. Da mesma maneira, por exemplo, diversas pessoas na humanidade consomem em um único dia açúcar suficiente para a vida inteira. Portanto, por isso é que observamos um número bastante significativo na humanidade e na sociedade de diabéticos, porque o consumo de açúcar de um único dia seria o suficiente para a necessidade do organismo na vida inteira. E com isso faz com que o pâncreas trabalhe exageradamente só no processamento do açúcar, enquanto poderia gerar energia suficiente para outras atividades intelectuais. Da mesma forma, o consumo de produtos grosseiros faz com que o organismo ele tenha que trabalhar em duplicidade e entrando em colapso das forças que os mantêm em atividade, às vezes provocando uma morte precoce. Em outras palavras, os diferentes corpos espirituais que o homem enverga a partir do corpo carnal acabam por sucumbir pela ação dos agentes tóxicos que todo alimento, por menos consistentes, contém sua estrutura química incompatível com a natureza intrínseca do espírito. Veja que o espírito orientador nos afirma: diferentes corpos espirituais que o homem enverga a partir do corpo carnal. Então, o homem tem vários corpos. Tem o corpo grosseiro, o corpo carnal, que é uma vestimenta. Tem o corpo perispiritual, que é a vestimenta do espírito. Tem o corpo espiritual. Tem o corpo astral. E tem o corpo verdadeiro, que é a essência, que é a vida perfeita de Deus, que é a vida que nos vivifica. O corpo espiritual, o corpo astral, o corpo perispiritual, o corpo carnal. E diz aqui que,
por menos consistentes que sejam as alimentações regulares, contém em sua estrutura química produtos incompatíveis com a natureza intrínseca do espírito. Porque o espírito, ele necessita cada vez menos de alimentação regular pesada, cada vez mais necessita de alimentação mais leve. Os espíritos puros não se alimentam de absolutamente nada que não emane diretamente do Criador, a essência da vida. Veja só. Portanto, os espíritos puros não se alimentam de absolutamente nada. Porque eles se alimentam da vida, a essência da vida. A essência da vida. A vida, que é a nossa vida que nos vivifica, é a vida perfeita de Deus. E a vida perfeita de Deus é perfeita, não necessita de nada mais. No entanto, nós, seres encarnados aqui no mundo material, ainda preenchidos de instintos grosseiros e primitivos, naturalmente que precisamos de alimentação regular. Necessitamos muito da alimentação regular, correndo o risco de suprimir a existência da vida aqui na Terra. No entanto, podemos muito bem procurar nos alimentar de uma forma mais leve, de alimentos mais enobrecidos, ricos em fibras, de frutas naturais de preferência, de verduras, de legumes, leguminosas, sementes. Aqui diz que os espíritos puros não se alimentam de absolutamente nada. Certa vez, Jesus estava na região de Samaria, na região dos samaritanos. E Jesus e os seus apóstolos, Jesus e os apóstolos eram judeus. Judeus eram inimigos dos samaritanos. E estando nessa localidade, Jesus sentiu sede e se aproximou de um poço. E ali estava uma senhora samaritana. E Jesus pediu: dá-me água para eu beber. Aí ela falou assim: sendo tu um judeu, como é que você pede para eu, samaritana, lhe fornecer água? Aí ela teve uma conversa onde Jesus transmitiu o sublime ensinamento das verdades de Deus, fazendo com que aquela senhora despertasse para a verdade. Naquele momento, os apóstolos de Jesus chegaram trazendo alimento que eles foram adquirir e buscar. E insistiram para que Jesus se alimentasse. O que Jesus disse? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por quê? Porque os espíritos puros não se alimentam de absolutamente nada. Veja que no dia da crucificação, Jesus praticamente não tinha se alimentado, né? Na noite anterior, onde ele tinha se reunido com os apóstolos, onde teve aquela famosa situação em que ele lavou os pés dos seus apóstolos, foi o último jantar, a última ceia que Jesus teve com os apóstolos. Porém, naquela oportunidade, Jesus não se alimentou. E, na mesma noite, ele foi preso, condenado, e no dia seguinte teve que carregar a cruz. É uma cruz pesadíssima de madeira. E veja que Jesus não tinha se alimentado praticamente o dia todo anterior, e no dia da crucificação ele ainda teve que carregar a pesadíssima cruz. Veja a resistência do Jesus, espírito puro,
que não precisava se alimentar. Não é? Então, de acordo com o capítulo 4 de João, no item 34, consta essa passagem em que os apóstolos recomendaram que ele insistisse na comida. Aí Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, praticamente, Jesus não precisava da alimentação grosseira das pessoas normais. Nos planos espirituais adjacentes ao orbe planetário, de vez que em a natureza nada dá salto, os espíritos continuam a experimentar a necessidade de se alimentar quase como faziam quando encarnados, com muitos não dispensando mesmo a alimentação à base de carboidratos e proteínas. Bem, não sei se nas experiências, de acordo com a doutrina espírita, nos centros espíritas, os membros quase não se referem aos espíritos dos desencarnados, a não ser como seres totalmente desligados do mundo material. Muitas doutrinas religiosas consideram que ainda os espíritos desencarnados, principalmente familiares, mantêm um estreito vínculo com os membros que deixaram na Terra. Por isso, em muitos segmentos religiosos, principalmente nas oferendas de orações em cultos coletivos, ou mesmo nos cultos individuais em suas respectivas casas, costumam oferendar alimentos, iguarias, principalmente que os espíritos gostavam enquanto encarnados. Esse hábito é para satisfazer na necessidade imediata dos espíritos desencarnados, que do mundo espiritual ainda sentem, como está escrito aqui, continuam a experimentar a necessidade de se alimentar, quase como faziam quando encarnados. Naturalmente, que lá no mundo espiritual, os que se alimentavam de cadáver de animal, sentem necessidade igualmente de requisitar os mesmos alimentos. No mundo espiritual, eles plasmam situações idênticas ao cadáver de animal e oferecem para aqueles que requisitam tais alimentos. Na verdade, não são alimentos de cadáver de animal, são iguarias plasmadas, porém constituídos de outros elementos mais leves. Como se sabe, toda alimentação à base de cadáveres de animal, ou seja, de sangue de animal, atrai igualmente espíritos inferiores, sombrios, da mesma natureza. Quando observamos num matadouro, num frigorífico, com derramamento de sangue dos animais sacrificados, tem milhares e milhares e milhares de espíritos disputando a aquisição, não, o consumo do tônus vital daquele sangue que está sendo derramado dos animais sacrificados. Eles se jogam em torrentes, tentando cada um abocanhar, pegar o quinhão do tônus vital do sangue dos animais sacrificados. É uma coisa dantesca, horrorosa. E todos os matadouros frigoríficos têm milhares e milhares e milhares de espíritos trevosos disputando cada espaço na conquista dessa oportunidade de consumir o tônus vital do sangue do irmãozinho inferior sacrificado.
mostrando a integração entre os dois planos da vida, esforçar-se por uma alimentação sempre mais saudável em nível de corpo físico e corpo espiritual. Será trabalhar em prol da longevidade, permitindo que o espírito não esteja tão sujeito à estreiteza do tempo, mas nas experiências que é chamado a viver. Daí esse espírito orientador, irmão José, ele recomenda, né, que nos dois planos da vida devemos nos esforçar por uma alimentação sempre mais saudável, tanto em corpo físico quanto no corpo espiritual, porque isso permite uma leveza, uma libertação, não é? Como já dissemos, nos dias de trabalho no centro espírita, principalmente nas sessões mediúnicas ou nos passes espirituais, recomendamos que a alimentação seja leve. Por quê? Porque quanto mais o ser humano se habituar à alimentação mais leve, ele tem possibilidade de ligação psíquica com os espíritos mais aperfeiçoados, recebendo deles instruções necessárias para um sucesso aqui na vida. Na atual conjuntura humana, o que entretém a vida na matéria densa é também o que aos poucos envenena. Então veja que, na verdade, a alimentação regular que sustenta o nosso corpo, o nosso organismo, é também um tipo de elemento que contamina e prejudica o corpo. A alimentação manufaturada, industrializada, contém muitos elementos conservantes, produtos químicos altamente tóxicos, porém regulados de forma que possam ser consumidos pelos seres humanos. De maneira geral, a alimentação é importante para a manutenção da vida. Porém, habituando-se ao consumo regular de produtos mais leves, faz com que o organismo trabalhe melhor. Conheci um jovem de aproximadamente 40 anos que praticamente a alimentação era quase que totalmente de produto animal. Ele, habituado ao consumo de cadáver de animal, praticamente não conseguia alimentar-se de outros produtos. Infelizmente, ele contraiu uma doença grave e em reduzido tempo, não levou 2 meses e acabou desencarnando, muito jovem. Então aqui diz: o maior número de óbitos que se verifica entre os homens, inclusive de maneira precoce, acontece devido a problemas ligados à excessiva e inadequada alimentação, mais até que o número dos que são vitimados pela desnutrição. Então veja o que ocorre com pessoas dessa natureza. Inclusive, torna-se bastante prejudicial o fato de trabalhar com retalhos de cadáver de animal, e mesmo também para o consumo. Num futuro breve, esperamos, certamente esse tipo de alimentação vai ser bastante reduzido ou mesmo eliminado. Vai chegar um tempo em que os animais não serão mais sacrificados, não vai haver mais consumo de produtos animais em local nenhum da comunidade do orbe terrestre. Adquirir novos hábitos alimentares é indispensável para que o espírito gradativamente se destaque do corpo com o qual costuma se confundir. Então, adquirir novos hábitos alimentares é indispensável para o espírito. Adquirir novos hábitos alimentares. Importante que se modifique o hábito alimentar. Isso é possível através de uma boa vontade.
Os excessos por ele cometidos à mesa, igualmente, frustram as expectativas do espírito que retoma a roupagem física, porque não raro, apenas para que se promova a digestão do alimento que ingere durante o dia, o corpo requisita ao espírito cerca de 2 horas de atenção exclusiva. Portanto, o espírito que retorna à roupagem de carne, ele vem com um propósito de aprimorar a alma com as qualidades de Deus, tornando-se um espírito melhor na bondade, na misericórdia, na compreensão, no entendimento, no perdão. Daí, quando ele, estando no corpo de carne, habituando-se desde criança ao consumo de alimentação pesada, então diz aqui que frustra a expectativa do espírito, porque necessita 2 horas de atenção exclusiva para promover a digestão do alimento que ingere durante o dia. Portanto, devemos nos habituar à alimentação mais leve. Isso é um hábito que constitui um treino da nossa vida no dia a dia. Recomendamos, portanto, que a cada dia pense em decididamente abandonar o consumo de produtos animais na sua mesa, no seu prato, porque isso vai constituir uma situação para o seu espírito mais leve, mais com possibilidade de conectar-se com os bons espíritos, recebendo-lhes instruções. Isso vai promover, vai possibilitar um melhor progresso, uma prosperidade, boas ideias, bons amigos e todas as situações favoráveis na vida. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe concentradamente. Senhor, a cada dia que passamos, pedimos que nos ajude a empreender uma vigorosa proteção no sentido de aprimorarmos cada vez mais as qualidades de Deus em nossa alma. Retirar de nossa mente a presunção, o orgulho e o egoísmo, de forma que possamos também, com nossas atitudes, beneficiar a todas as pessoas ao redor. Estamos caminhando em direção ao aperfeiçoamento, seguindo o Evangelho do Senhor Jesus. Agradecemos imensamente toda a orientação. Assim seja, graças a Deus. O livro que estudamos, bem como os pedidos de orações e o agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Deus abençoe bastante pela sua atenção. Obrigado.